Opa, tudo bem? Eu sou David Vedovello, professor de violão, guitarra e ukulele, também criador de conteúdo aqui no YouTube. Se você já é inscrito nesse canal, muito provavelmente deve conhecer o projeto Aurora Cinza, que se trata das minhas músicas autorais, das quais eu produzo de forma bem amadora ainda, por conta de estar aprendendo ainda a questão de produção musical, né? Eu já toco e componho há cerca de 10 anos, mas ainda estou aprendendo a fazer música de forma completa mesmo, desde a gravação até a produção, mixagem e lançamento. Mas tudo é processo, e hoje eu tô aqui para falar justamente sobre isso, tentar trazer uma abordagem um pouco diferente para esse canal, não só como professor, mas também como guitarrista mesmo, trazer um pouco mais de tudo que gira em torno da música, não só na questão prática, mas na questão psicológica também. Porque eu acho interessante a gente tratar de alguns assuntos que eu não vejo falar muito assim pelo YouTube. Atualmente eu consumo bastante conteúdo de outros professores a respeito de lidar com situações, com instrumento, com dificuldades pessoais também em relação à música. E eu tive a ideia de tentar trazer um pouco da minha experiência aqui para vocês, por mais que eu não seja a pessoa mais vivida, até porque eu tenho apenas 22 anos, mas acredito que essa carreira aí de 10 anos que eu venho construindo e atualmente botando em prática como professor seja o suficiente para que você possa aprender alguma coisa, pelo menos, através da minha experiência. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre o tópico desse vídeo, que é a questão de que às vezes a gente tem muita pressa de querer crescer logo. A gente tem muita pressa de desenvolver rápido no instrumento, né. E isso é uma coisa que é um pouco irônico eu vim falar disso, porque desde então, a minha vida inteira eu passei tendo muita pressa pra tudo, né. Eu sempre fui uma pessoa muito eu sempre fui um cara muito afobado, né, por se dizer. Sempre tive muita ansiedade em querer atingir os meus objetivos e por conta disso eu acabei já dando muita cabeçada por querer que as coisas aconteçam rápido demais, né. Mas querendo ou não, tudo é um aprendizado, né, então as cabeçadas que a gente dá na vida, a gente acaba levando como um aprendizado e, querendo ou não, a gente aprende mais apanhando, né, do que se organizando de uma certa forma. Claro que se organizar é muito bom, né, principalmente quando se trata de música ou de qualquer outro conhecimento que você queira desenvolver. Se você tem ali um passo a passo a seguir, sempre vai te ajudar. Claro que não existe uma linha reta ou um método específico que vai te fazer evoluir, em uma semana, um mês. Existem métodos e algumas regras que se aplicam que claramente vão te ajudar a evoluir mais rápido, né. Até porque ter um professor também vai te auxiliar muito. Eu, desses 10 anos que eu toco, eu aprendi tudo sozinho, de forma meio autodidata e também consumindo conteúdo na internet, né, mas ao mesmo tempo que a gente tem acesso a tudo na internet, acaba sendo muito perigoso querer aprender coisas mais complexas como teoria musical, por exemplo, e até mesmo na parte prática de tocar um instrumento, muitos vídeos, muitos conteúdos vão te ajudar sim, com certeza, só que é obviamente 1000 vezes melhor você ter um professor ali te orientando e te dando atenção aos seus próprios detalhes, né. A questão de saber onde você está errando, porque o vídeo no YouTube, por mais que às vezes o criador de conteúdo possa te responder nos comentários, ele não vai estar ali no seu dia a dia para te acompanhar, né, como um professor pessoalmente, ou um professor de um curso online, que geralmente disponibiliza o contato para tirar dúvidas dos alunos. E junto a tudo isso vem aquela questão da pressa de evoluir, né. A gente tendo uma didática correta, de por onde seguir, por onde começar, claramente vai ajudar a gente a se desenvolver de forma mais precisa, né. Só que quando a gente busca evoluir sozinho, a gente acaba tendo mais pressa do que o normal, né. O professor sempre vai te ajudar a dar essa segurada na ansiedade e te mostrar que tudo é processo. Mas querendo ou não, no fundo a gente sempre tem a ansiedade de querer criar velocidade logo no instrumento, ou querer criar a habilidade de trocar de acordes com facilidade. Ou qualquer outro tipo de habilidade que você queira construir. Mas querendo ou não, tudo é processo, né. E respeitar o processo é muito importante, é extremamente importante, porque o instrumento de corda,
assim como qualquer outro instrumento, ele é complexo. A música é uma coisa complexa, a música não é fácil. Tipo, ela pode ser de fácil compreensão quando você estuda corretamente. Uma coisa te leva a entender a outra de uma forma melhor. Mas quando você tende a atropelar tudo ou querer estudar vários assuntos de uma vez só, você acaba abrindo várias portas, mas não entra em nenhuma, né. Como, por exemplo, na teoria musical, se você tentar pegar ali a função harmônica e depois você vai para o intervalo musical, e aí depois você vai ver campo harmônico, e aí depois você acaba vendo pentatônica, você acaba misturando muita coisa em ordens diferentes, né. Claro que dependendo da sua necessidade no momento, você vai estudar uma coisa específica, né. Se você já toca há algum tempo, já tem a prática de solar, de fazer uma escala, claramente você vai querer aprender a improvisar, eventualmente, vai querer aprender ali uma pentatônica, modos gregos, ou qualquer outro tipo de improviso em cima de escalas. E você vai buscar estudar isso de acordo com a sua necessidade do momento, né. "Ah, quero tirar músicas de ouvido", aí você vai lá no campo harmônico, vai dominar o campo harmônico, depois você vai ver as funções harmônicas, né, vai entrar em harmonia funcional, para começar a criar essa percepção musical, né. Só que, querendo ou não, tudo isso para ter tudo isso, você vai precisar dar, às vezes, um passo para trás ou até 2, como, por exemplo, o cara já toca aí há algum tempo, mas o cara bate ali um acorde de dó maior, por exemplo, e não sabe que por trás dele a gente tem uma tríade, né. No caso aqui não é um dó maior, porque meu violão tá afinado em ré, né. E é uma coisa interessante também você, às vezes, mudar a afinação do seu instrumento para estudar. Só que, voltando ao assunto, é muito importante que a gente respeite essas etapas, né, porque se a gente acaba atropelando tudo, como eu disse, a gente abre várias portas de uma vez e acaba não entrando em nenhuma. E isso causa aquele desânimo, isso causa aquela vontade de desistir, porque você fala: "Pô, tô estudando pra caramba, mas não tô evoluindo em nada. Ah, eu tô tocando pra caramba, mas não tô evoluindo em nada". Pô, mas aí o cara vai ver, ele tá tocando ao mesmo tempo que ele tá tocando ao mesmo tempo que o cara tá tocando acordes abertos, ele tá lá querendo improvisar na pentatônica, né. Tipo, ao mesmo tempo que o cara tá estudando uma coisa, começando a estudar uma coisa, ele vai querer começar a estudar outra, porque ele viu um vídeo no YouTube e achou super interessante, né. Claro que eu não quero tirar o seu direito de achar uma coisa super da hora e querer aprender um pouco sobre aquilo, porém a gente tem que saber priorizar o nosso estudo, né. A gente tem que saber priorizar aquilo que a gente precisa no momento, que nem, por exemplo, um aluno iniciante que vai começar a tocar guitarra ou violão agora, que não tem a mínima noção de digitação, de formação de acordes, questão de trocar os acordes. O cara ele vai começar ali naquele clássico 1, 2, 3, 4, que a gente já tá cansado de ver aí, porque para quem já toca há algum tempo, passou muito por isso aqui, ou acabou pulando essa etapa e sofreu para aprender a tocar de uma outra forma, né. No meu caso, pode ser um pouco hipócrita, porque eu fiz desse jeito, eu acabei aprendendo na raça mesmo e ignorei os exercícios, porém serve como lição para aqueles que estão começando agora, que é muito importante a gente fazer exercício, é muito importante a gente respeitar isso, porque aí os 2 anos que eu levei para aprender a tocar o básico, eu poderia ter aprendido em 6 meses, principalmente se eu tivesse a ajuda de um professor. Mas aqui nesse caso, o aluno ele precisa desenvolver o passo a passo, né, ele precisa começar nesse exercício mais básico de digitação, para soltar os dedos, criar afinidade com o instrumento, conhecer um pouco sobre as notas no braço, começar a conhecer a formação dos acordes, a formação de algumas escalas, para poder se desenvolver naquilo que ele quer mesmo. Então, por isso que é muito importante a gente estudar música de fato, não só aprender a tocar. Claro que é o direito de cada um a aprender da forma que quiser, né, a gente consegue categorizar ali o músico do cara que estuda música, né. Tipo, o cara que ele só claro que o músico também vai estudar música, mas o músico que só é músico na prática, muitas vezes não sabe o que tem por trás daquilo que ele tá tocando, né. O cara só quer tocar pra curtir uma resenha, ou fazer uma grana extra, ou às vezes até mesmo tocar sozinho, só por hobby pessoal mesmo. E tá tudo certo, e é a decisão de cada um, né. Mas no caso da pessoa que realmente quer se desenvolver na música, é muito importante que ela respeite esse processo para que
ela consiga evoluir de forma consistente, né, achei a palavra, de forma consistente. E consistência é tudo na música. Consistência é a base de tudo que você vai aprender, não só na música, mas também para qualquer coisa que você queira se desenvolver. "Ah, eu quero aprender a desenhar muito bem". Então o que que você precisa para aprender a desenhar muito bem? Vamos abrir esse leque, né, sabe. "Ah, eu preciso aprender estrutura, geometria". Não entendo nada de desenho, mas é basicamente por aí, você tem que respeitar o processo para tudo. "Ah, quero aprender a cozinhar", você não vai já chegar fazendo um prato do MasterChef, né, você vai querer ali, ver ali o básico, né, aprender a fazer primeiro um arroz, feijão bem feito, para depois você querer fazer uma sobremesa da hora, ou fazer uma lasanha, sei lá. Eu também não entendo muito de culinária, mas o assunto aqui é música, então para qualquer coisa na vida, principalmente no nosso contexto aqui, porque se você veio ver esse vídeo, automaticamente você é músico ou tem interesse em aprender a tocar. Então, para que isso funcione, para que isso dê certo na sua vida, é importantíssimo que você aprenda a respeitar o processo. Até porque as pequenas vitórias contam muito no instrumento, né? E é outra coisa muito importante que faz parte do processo. Você curtir o processo. É a parte mais essencial de todas, né, porque a partir do momento que você curte aquilo que você tá fazendo, por mais simples que seja mesmo, né, tipo, tocar um Nirvana, um Come As You Are, nossa, aqui em ré fica bem grave, né. Mas por mais simples que seja aquilo que você está aprendendo no momento, curta muito aquilo, mostra para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você tem segurança em mostrar aquilo, até porque nem todos nós temos segurança de se expor assim, e é um passo importante também a gente se expor, a gente mostrar para quem convive com a gente a nossa evolução, porque isso, querendo ou não, vai gerar um incentivo, né. As pessoas vão notar que você evoluiu, as pessoas vão te dizer: "Cara, você evoluiu, você tá mandando bem". E é isso que importa, cara, você se sentir bem consigo mesmo e curtir toda pequena vitória que você conquistar no instrumento. Então fica aqui a minha mensagem para você que está começando a tocar agora: não desista por pouca coisa, sabe. Não desista por simplesmente sentir que não está evoluindo. A frustração, ela é muito normal quando se trata de um aprendizado novo, né, não só na música. É um aviso que eu já estou te dando. Você vai aprender a tocar, você vai se sentir frustrado, você vai se sentir desanimado, não tem como fugir disso. Só que o que vai te estender a mão ali e te segurar vai ser a sua paciência, a sua resiliência e a sua força de vontade. Se você realmente quer aprender aquilo, se você realmente tem paixão por aquilo que você está fazendo, fica tranquilo, cara, porque de pouquinho em pouquinho você vai chegar onde você quer. O Slash só é o Slash porque ele respeitou o processo, entendeu? Ele demorou anos para ser o Slash. O Jimi Hendrix só era o Jimi Hendrix porque ele demorou anos para ser o Jimi Hendrix, né? Ninguém nasce sabendo. Tanto que tem uma história muito curiosa, né, do o músico Robert Johnson, que era um guitarrista de blues, bem antigo, lá do comecinho do blues mesmo. E esse cara aí, ele tinha a fama de ser o cara que fez pacto com o diabo. Tanto que ele tem uma música, Me and the Devil, que faz meio que uma sátira dessa lenda que criaram sobre ele. Mas, na real, a grande história por trás disso é que ele só sumiu mesmo por um ano e estudou pra caramba. O cara voltou arrebentando, o cara que não tocava nada, que todo mundo falava que ele nunca ia crescer na música, simplesmente sumiu por um ano e voltou tocando pra caramba. Por quê? Porque o cara se isolou pra não tô falando pra você se isolar também, né, mas o cara, ele foi lá e se dedicou. E isso era tão surreal na época que a galera falava que ele fez pacto com o diabo, mas não tem nada a ver isso daí. Então é isso, a partir de agora eu vou tentar produzir um conteúdo mais assim pra vocês, e quem sabe a gente acaba se dando bem aqui no YouTube e acabamos podendo trocar experiências, né. Deixa aqui um comentário, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha comigo aqui a sua experiência, se você já toca, quanto tempo você toca, se você não toca ainda, mas tem vontade de tocar, quais são as suas dificuldades. Troca ideia com a galera aí nos comentários e, cara, a vida é feita de networking, cara. A vida é feita de você conversar com pessoas, né, trocar experiências, adquirir repertório a partir do repertório do outro. Então, não é só estudar sozinho, né, então busque conhecer outros músicos, busque se inserir em outros contextos musicais, né. Eu mesmo curto muito rock, metal no geral, mas vira e mexe eu tô tocando coisas do tipo
Quando você começa a se desenvolver na música, é interessante você também olhar além daquilo que você escuta, né. Você criar essa familiaridade com outros estilos musicais, né, mas isso pode ser um assunto para um outro vídeo, quem sabe. Mas do mais é isso, respeitem o processo, e eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí, e vamos aprender música. Vamos cada vez mais ter afinidade com aquilo que a gente realmente tem paixão de fazer. Beleza? Eu sou David Vedovello, e fica a minha mensagem aí pra vocês, e espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigado.